Eu queria ver com vocês uma matéria que o Renato me enviou, que é uma matéria sobre um pronunciamento muito importante do ministro do Trabalho, o senhor Luiz Marinho, sobre o fim da escala 6 por 1, em que ele declarou que a escala 6 por 1 vai chegar ao fim. E ainda mandou um preparem-se. O que será que aconteceu? Vamos entender e vamos fazer uma análise sobre a que tantas anda a luta pelo fim da escala 6 por 1. Vamos lá. Sem som fica difícil, hein, Gugu? Do país, que é da escala 6 por 1. A gente tem uma reportagem de hoje da Folha de São Paulo com uma entrevista com o ministro Luiz Marinho, trazendo justamente que depois da aprovação do fim da cobrança de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 por mês, o ministro do Trabalho e Emprego está prometendo o fim da escala 6 por 1, ou seja, uma folga para cada 6 dias trabalhados. A declaração foi dada em uma entrevista, coluna Painel, que a gente mencionava por aqui na Folha de São Paulo, em que Marinho reconhece que o debate sobre o tema está longe de uma unanimidade entre trabalhadores e empregadores, mas... Porra, velho, às vezes assim é complexo, né? O ministro do Trabalho do governo Lula, do governo federal, do governo do PT, diz que não há um consenso entre trabalhadores e capitalistas, entre empresários. Por que será? Por que será? Eu me pergunto todos os dias. Por que será que não há consenso? Eu me pergunto o que falta para unir os trabalhadores e os empresários do Brasil. O que falta? Gente, entendeu? Quem diria, né, que o empresário, que o grande capitalista, que a pessoa que realmente tem um volume de contratação grande na escala 6 por 1 e não o tiozinho do mercado, seria contra o fim da escala 6 por 1. Quem poderia imaginar um negócio desse? Que o dono de rede de supermercado, de grandes indústrias, de grandes setores de serviços seriam contra o fim da escala 6 por 1. Quem poderia imaginar? Você imaginava? Eu não imaginava. Que o mesmo aconteceu com o reajuste na tabela do IR, que no fim o governo levou a melhor, professora. Queria entender aqui, a gente estava falando da segurança pública, porque com certeza... Lembrando que Luiz Marinho foi o ministro do governo que durante as manifestações do ano passado sobre o fim da 6 por 1, em que a gente viu um grande crescimento desse movimento Brasil afora, foi o cara que disse que deveria ser preservada a leitura da nova legislação, ou seja, da reforma trabalhista. Qual que é a literatura da reforma trabalhista? Isso aqui é importante para você que não manja muito. Antigamente, prevalecia na negociação entre o empregador e o empregado aquilo que estava proposto pela lei, né? A chamada prevalência do legislado. Legislado porque faz parte do conjunto das leis. Uma das grandes mudanças da reforma trabalhista foi estabelecer que agora a prioridade na condução dessas discussões, né, a prioridade na condução dessas questões referentes ao trabalho seria feito através daquilo que fosse acordado, daquilo que fosse o negociado. Então, o que é negociado entre o empregador e o empregado tem preferência, tem... Esqueci a palavra. Não é autonomia. Enfim, tem essa preferência sobre aquilo que é negociado. Ou seja, na prática, isso significa que o empregador vai ter muito mais margem de manobra para poder piorar as condições de trabalho do empregado, porque agora o empregado não tem mais necessariamente a segurança da lei do seu lado. Agora prevalece a negociação. E na negociação entre capitalista e trabalhador, a gente sabe que o trabalhador quase sempre vai levar a pior. Né? 99,99% das vezes vai levar a pior. Porque se o cara é empregador, ele tem o capital adiantado, ele tem aquilo que permite que o trabalhador consiga continuar vivendo, que é o futuro pagamento do seu salário, só tem um lado que dita a regra. E o ministro do Trabalho do governo Lula, Luiz Marinho,
falou isso. É necessário manter aquilo que prevê a nova legislação. O que prevê a nova legislação? O negociado sobre o legislado. Ou seja, o negociado sobre aquilo que estaria na lei. Com certeza é um tema que vai aí até o fim do ano dominar a pauta no Congresso, mas a gente viu a movimentação importante em torno do imposto de renda e agora o ministro trazendo a questão da escala 6x1 também. Em que pé que essa discussão está aqui hoje? Como que ela entra nesse escopo que ele traz na entrevista? Eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, que a discussão sobre o fim da escala 6x1 surge da sociedade civil, né? E ele não é, enfim, exatamente um projeto do governo, mas sim começa, inclusive, com um movimento nas redes sociais, principalmente no TikTok, em torno dessa discussão, né, desse debate, e que depois vai desembocar, né, no movimento que vai ser chamado de VAT, né, Vida Além do Trabalho, e que, posteriormente, entre, né, pelo menos no Congresso, entre as principais vozes está a Erika Hilton, deputada Erika Hilton. Importante dizer, um movimento que nasceu antes da Erika Hilton tomar posse dessa pauta, né? O movimento VAT é um movimento que foi organizado ali de maneira muito orgânica pelo Henrique Azevedo, por várias lideranças e tal. E a luta pela redução da jornada de trabalho, inclusive pelo fim da 6x1, existia antes desse movimento, mas sem força nenhuma, né? Porque o sindicalismo brasileiro se tornou um pântano nos últimos 20 anos, e aí essa luta não teve nenhum tipo de mobilização nesse sentido, né? Então, só isso mesmo. No início, o governo não encampou de fato, bem no início, essa agenda. Essa agenda parecia ser bem distante e a gente estava de fato num momento diferente do ponto de vista da relação do governo com o Congresso, com certas agendas, enfim. Então, acho que o que acabou acontecendo é que o governo, muito rapidamente, isso inclusive até pela conjuntura e pelas questões que têm a ver com os ataques, né, à soberania nacional vindas de Donald Trump, o Brasil mudou nesse sentido para colocar, e o governo aproveitou isso, essa agenda da soberania, e aí, enfim, conseguiu emplacar essa questão do imposto de renda, tem falado sobre a questão da taxação de grandes fortunas, e aí agora essa da escala 6x1. A escala 6x1, se a gente for recuperar, não é uma agenda necessariamente do governo ou da esquerda. A gente viu, inclusive, quando a discussão sobre a escala 6x1 vai ganhando mais visibilidade, a gente vê, por exemplo, políticos de direita sendo cobrados pelos seus eleitores para aderir a essa agenda. É o caso do que aconteceu com Nicolas Ferreira. Nicolas Ferreira, que não se posicionou sobre isso, que falou que ele mesmo é contra o fim da 6x1, mas que ele é a favor de que você, empregador, de que você, trabalhador, negocie com o seu patrão. No início, se coloca contrário ao fim da escala 6x1, e aí ele vai ser cobrado pelos seus eleitores, inclusive com comentários, né, do tipo, olha, votei em você, sou de direita, e é inadmissível que se coloque essa agenda em que não tem esse espaço, né, pensado, por exemplo, de uma vida para além do trabalho, fora do período do trabalho. Inclusive porque existe uma discussão que tem a ver com o espaço, não só de sociabilidade, mas inclusive de celebrações religiosas, o espaço que você tem, que não é o espaço do trabalho. Então, resumo da história. Eu acho que é oportuno o momento para pensar esse debate, e é fundamental que esse debate seja, de fato, encampado pelo governo. Então, espero que isso tenha frutos e que isso consiga se reverter numa agenda que é, de fato, de interesse nacional. Agora, é uma agenda muito difícil, porque tem muita resistência por diferentes razões. Há uma delas, para finalizar, que é basicamente a seguinte: as empresas também se colocam, principalmente pequenas empresas, em uma situação de questionar o governo de qual seria a contrapartida que elas poderiam receber, já que elas vão ter que, enfim, alterar, né, o regime de trabalho e eventualmente até fazer novas contratações. E aí, nesse caso, eu acho que esse é o debate, é de pensar como é que você vai ter uma acomodação possível que consiga beneficiar trabalhadores e suas famílias, mas também não vá ter impacto, principalmente para os pequenos empresários, os pequenos empreendedores. Eu acho que esse é o debate, e aí o papel do governo é tentar conciliar essas duas agendas e oferecer respostas para isso. Não é uma agenda fácil, mas é uma agenda urgente e necessária. Bom, aqui tem alguns pontos importantes para a gente poder tratar.
Eu queria só puxar um dado aqui para a gente, né, ter por onde ir. Bom, né, importante notícia aí, né, posicionamento com relação à possibilidade do fim da escala 6x1, mas tem alguns pontos que a gente precisa tratar quando a gente analisa esse tema, né, que são pontos desde uma questão política até uma questão mais ideológica. Politicamente pensando, quando a gente olha para os pequenos negócios, pequenos e médios negócios no Brasil, a gente consegue observar que eles hoje são a minoria em relação ao número de CNPJs que hoje está cadastrado no Brasil. Segundo uma pesquisa do Poder 360, de 27 de novembro de 2024, a partir de um levantamento de uma organização chamada Mais MEI, somente 10% dos microempreendedores individuais, que são a grande maioria dos CNPJs, trabalha com funcionários. Mais de 90% das MEIs trabalham integralmente sozinhos. Certo? Então esse é um primeiro ponto importante. Hoje, o maior número de CNPJs, o número atual de CNPJs no Brasil, segundo uma pesquisa da Carta Capital, é de 64 milhões de números registrados. 64 milhões, sendo que a grande maioria deles são de MEIs, que nos últimos 12 meses, entre março de 2024 e março de 2025, cresceram quase 21%. Os MEIs representam 78,74% dos CNPJs ativos no país. Ou seja, a esmagadora maioria daquilo que se considera a empresa, de que se considera o pequeno empresário, é microempreendedor individual. Então isso já demonstra, né, uma certa distorção em relação a esse papo de que vai quebrar as empresas, quebrar a economia, não sei o que lá. Porque de fato é um problema, né? Se você tem pequenas empresas, médias empresas que dependem da escala 6x1 para operar, você vai precisar da parte do governo, por exemplo, de um programa de empréstimo, de financiamento, de assistência. E isso não vai acontecer. Esses pequenos e médios empresários vão continuar submetidos e entregues aos empréstimos e financiamentos de grandes bancos, de grandes organizações financeiras, já que as organizações do Estado, que são aquelas que podem fornecer empréstimos a melhores condições, com menores taxas de juro, etc, 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 não fornecem empréstimos para pequenas e médias empresas. O BNDES não ajuda o Zezinho da padaria a comprar uma máquina para poder cortar mussarela. O BNDES auxilia o grande capital a privatizar hospital, a privatizar presídio, a construir presídios privados. Então essa fonte de investimento não vai vir do BNDES. Esses microempreendedores, esses pequenos negócios vão estar submetidos à própria lógica do capital financeiro. Ou seja, endividamento, empréstimo, e assim, com uma taxa de juros a 15% ao ano, que é a taxa Selic, que é a taxa básica de juros do Brasil, ninguém quer investir em capital produtivo. Ninguém quer investir o seu dinheiro na criação de uma fábrica, na criação de um negócio. Por quê? Porque vale mais a pena para esse grande capital jogar todo o dinheiro dele no título da renda fixa, no título que paga 15% ao ano. É um dinheiro fácil, é um dinheiro seguro, é um dinheiro que vai render astronomicamente, e enquanto isso, a atividade produtiva do Brasil segue em decadência, né? Como eu já falei em vários outros vídeos, em vários outros momentos e tal, a dinâmica da economia de serviços, né? Essa dinâmica. E tem um outro ponto aqui que é importante, né? Eu não vou nem entrar na questão eleitoreira, né? Eleições chegando aí, esse tema tava, grita abaixo. Até agora há pouco, esse tema estava no modo grita abaixo. Ninguém falava sobre isso. O último pronunciamento do Lula sobre isso, né, em cadeia nacional, foi em maio. E depois nunca mais. Inclusive vai 6 meses, né? Depois nunca mais. Então, questão eleitoreira aí clara. Clara. Pra mim, assim, clara. Que eu não vou nem abordar o mérito aqui, não vou nem entrar nisso. Mas tem um outro ponto.
e esse sim é muito importante, que é... Vou até puxar de quando que é essa movimentação. No dia 14 de abril de 2025, o ministro do Supremo Tribunal Federal, o senhor Gilmar Mendes, determinou a medida que suspendeu todos os processos no Brasil sobre a licitude, ou seja, a legalidade de contratos de prestação de serviço, a famosa pejotização. Pejotização por quê, né? Qual que é o significado desse termo? Só para poder explicar muito rapidamente. Na relação de trabalho formal, que a gente tinha imperando no Brasil até pouco tempo atrás, você tem o modelo, tem vários modelos, mas o mais comum é o da CLT, né? Consolidação das leis trabalhistas, das leis do trabalho. A CLT determina que existe uma relação de empregado e empregador, de capital e trabalhador. Ou seja, o trabalhador ele é um contratado, um assalariado, que tem proteções jurídicas como trabalhador e que vai exercer a sua função, seu trabalho, sua atividade nessa empresa. Então, nesse sentido, o trabalhador é reconhecido como trabalhador. Ele é reconhecido como assalariado. Portanto, ele é protegido pela lei. Portanto, ele tem a proteção legal da CLT. Quando você tem a precarização do trabalho, a piora das condições de trabalho e o desmonte da CLT desde 43 a CLT está tomando nabo, mas a partir da virada dos anos 2000 principalmente, você tem o início desse processo que é a chamada pejotização. Qual que é a diferença, né? Enquanto na CLT você tem um empregado e um empregador, né? Você tem um cara que é contratado pela empresa, uma relação capital-trabalho. Na pejotização, na prestação de serviço, você tem uma relação empresa-empresa. Você tem uma relação serviço-serviço. Você tem uma relação em que você não é mais contratado como trabalhador, mas você é um prestador de serviços. Se você é um prestador de serviços que entra na lógica dessa modalidade de trabalho, nesse sentido, significa que a empresa pode se desfazer da tua força de trabalho a qualquer momento. Por quê? Porque não existe uma relação legal de capital e trabalho. Porque você não é mais reconhecido pela lei do trabalhador, mas pela lei da empresa, da livre concorrência. Então você não vai ganhar uma rescisão, né? Uma empresa não ganha rescisão quando ela deixa de prestar um serviço para outra empresa. Ela não ganha. Ela não ganha férias quando ela quer parar de trabalhar. Ela não ganha. O que ela faz? Ela simplesmente estabelece que agora uma relação de que antes era de capital e trabalhador, né? De capitalista e classe trabalhadora, agora é uma relação de empresa e empresa. Isso é ótimo, né? Isso é ótimo para o capital. Porque você tem o enfraquecimento dos postos formais de trabalho. Os trabalhos em CNPJ geralmente são trabalhos com pior qualidade, que não tem jornada fixa, que tem demanda sem parar. São trabalhos que muitas vezes lidam com processos imediatos de venda, de compra, de coisas assim. E que as empresas têm contratado cada vez mais. Todo esse contexto, né? Todo esse contexto para dizer o seguinte. No dia 14 de abril de 2025, o ministro do STF, Gilmar Mendes, suspendeu todos os processos do Brasil relacionados à discussão sobre a legalidade desse tipo de contrato. Porque tinha muita empresa que estava contratando o cara como PJ e cobrando como se fosse CLT. Então, a partir do momento que o Gilmar Mendes suspende todos os processos, isso abre o caminho para quê? Para uma revisão sobre a lei da pejotização e da prestação de serviços. Batata! Dito e feito! Dito e feito. Por quê? No dia 6 de outubro
de 2025, o Gilmar Mendes afirmou que é preciso regular a pejotização para assegurar transições justas e suaves. Ou seja, pejotização legalizada. Pejotização regularizada. Ah, Gustavo, mas isso não necessariamente é ruim, né? Não necessariamente isso vai ser ruim. Vai ser ruim a partir do momento em que a pejotização se tornar um tipo de contrato de trabalho que pode ser feito com menos ressalvas e com menos amarras. Vocês acham mesmo que alguma grande empresa vai optar pela contratação em regime CLT? Vocês acham isso? Que a CLT, que você tem que pagar vários direitos, tem que desembolsar várias coisas. Se você pode contratar um PJ. Se você pode contratar o cara como prestador de serviço. Qual você acha que vão ser as opções das empresas? E aí, mais um pulo do gato. Mais um pulo do gato. Porque a partir do momento em que, quando a escala 6x1 for colocada em questionamento em relação a isso, o que vai acontecer é que as pessoas não serão mais contratadas por CLT, mas sim por PJ. Então, o fim da escala 6x1 de nada vai adiantar. Porque se a pejotização for regularizada e esse regime de trabalho de escala só existe na CLT, então, se ninguém contratar mais em CLT, não existe mais nenhum tipo de impedimento para essa pejotização. Ou seja, é isso, uma lei que nasce morta. Né? Uma lei que não necessariamente vai melhorar essas condições. Além, né, de um palco eleitoral, enfim. Mas isso acho que é um outro mérito da questão. Tá? Se a escala 6x1 acabar e a pejotização for regularizada, é um tiro na água. É um tiro na água. E ao que tudo indica, né? Não quero fazer aqui uma elucubração futurística, mas, ao que tudo indica, é esse caminho das pedras que vai ser trilhado aqui. É isso aí. A regularização da pejotização, o fim da escala 6x1 e o fim da modalidade de contratação por CLT. Talvez não o fim, né? Mas a sua diminuição, assim, severa, muito grande. Complicado, viu? Complicado.